Olá pessoal, eu sou o Michael e hoje a gente vai iniciar uma nova série de vídeos aqui no canal falando exclusivamente sobre saúde sexual. Então, bora pro vídeo. Bom, então antes de iniciar aqueles recadinhos básicos aqui do canal, se possível, se inscrever e deixar o like. Esse mês agora a gente tem uma novidade, então, que a gente tem agora o Instagram também, né, voltado para essa parte de prevenção e promoção à saúde, discussão sobre as atribuições do agente comunitário de saúde. Então, vou deixar o linkzinho ali no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Nosso Instagram, então, é @michaelacs. Quem puder seguir lá, a gente agradece. Bom, então falando especificamente dessa questão de saúde sexual, então, pessoal, a gente sabe que ele é um assunto bem delicado, principalmente para ser tratado em escolas e outros locais, principalmente envolvendo jovens e crianças, né? A gente sabe que a sociedade brasileira tem uma restrição muito grande a esse tipo de conversa, por ter aquela falsa sensação de que ter educação sexual nas escolas, conversar sobre a questão de sexualidade com crianças e adolescentes vai acabar despertando essa intenção deles. Mas a gente bem sabe que, na verdade, isso é uma coisa do próprio corpo, né? A natureza humana já é assim, que conforme a idade vai passando e os hormônios vão se modificando, há esse despertar para essa questão de sexualidade. E a gente sabe também que a sociedade contemporânea na qual a gente vive tem muito mais exposição ao que era antigamente, né? Basta a gente ver a questão de TikTok, Instagram, Facebook e essas plataformas de venda de conteúdo adulto que existe, propriamente filme, novela, entre todos esses outros aspectos. Então a gente vai tentar aqui, ao longo dessa série de vídeos, conversar um pouquinho de uma forma mais aberta sobre essa questão de sexualidade. Então a gente vai aqui conversar sobre esses fatores. E a gente tem que ter em mente, então, que essa questão de doenças sexuais, elas não escolhem nem gênero nem idade. Normalmente as pessoas têm uma falsa ideia de que, provavelmente quem tem mais problemas de doença sexual são adolescentes, são muito irresponsáveis, né? Mas na verdade não. Essa irresponsabilidade que a gente pode colocar entre aspas, então, ela ficaria muito mais a critério de todas as idades, né? A gente sabe que existem pessoas que contraem ISTs, DSTs na fase da sua juventude, depois da sua fase mais adulta, e a gente tem tido também até casos de pessoas já na sua parte de faixa de idade idosa ali, que acabam contraindo esses tipos de doença. Então, e a gente também não pode ter aquele tipo de preconceito de que apenas pessoas homossexuais vão acabar tendo mais prevalência de doenças sexuais. Tá? Tanto os héteros como os homossexuais têm essa questão, e não só mulher nem homem. Não só apenas homens têm mais essa questão, como também mulheres podem ter. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão. Mas aí então a gente tem que essa questão de doenças sexuais, ela está se tornando mais prevalente, né? A gente já teve aqueles períodos iniciais ali, com a década de 80, 90, que se tinha um risco muito grande, né, sobre a questão do HIV, né? Uma preocupação muito grande da sociedade em relação ao HIV, todas as descobertas que estavam sendo feitas, né? A gente teve momentos que foi, então, muito mais controlado, né? A gente teve uma queda significativa do número de casos, depois a gente teve aumentos, quedas, a gente vem mantendo uma parte mais estabilizada, a gente teve um avanço muito significativo na questão propriamente do tratamento, né? Mas então, isso não é uma questão de que, o tratamento evoluiu, eu não preciso mais ter os cuidados que eu deveria ter. Pelo contrário, se o tratamento evoluiu, quer dizer, então, que a gente tem que também evoluir nessa questão de ter maiores cuidados. E um dos principais cuidados que a gente tem, sempre ressalta quando vai em atividades, seja nas escolas, para falar para adolescentes, quando a gente recebe algumas visitas na nossa unidade básica para conversar com as pessoas sobre esse assunto, ou até propriamente quando as pessoas estão em consulta com os médicos ali, a gente sempre tem então aquela questão de métodos contraceptivos para orientar, né? Então, as nossas salas, na maioria delas, todas têm caixas com camisinhas, que é a principal forma de prevenção é a utilização da camisinha, tanto a masculina quanto a feminina. Então, a gente tem que sempre conscientizar as pessoas a utilização desse método, né? Que ele é um dos mais eficazes que tem na prevenção de doenças. Também aquela questão de vai prevenir a gravidez precoce, né? Então, a pessoa não está pensando em engravidar agora, utilizando a camisinha, as chances de engravidar são extremamente raras, né?
só se por algum motivo a camisinha rebentar ou estourar. Você pode ter um pequeno defeito de fábrica, mas são muito raros os casos. E assim, consequentemente, ela ajuda a proteger essa questão de doenças sexuais, ISTs e entre outros fatores. Bom, mas eu me expus a uma situação de risco, então, Mike. Eu acabei tendo relações sexuais sem camisinha. Eu não conhecia a minha parceira, né? Foi no carnaval. O carnaval normalmente tem mais essa prevalência de poder acontecer esse tipo de fator, né? E eu estou preocupado, eu acho que eu posso ter contraído algum tipo de doença, alguma coisa. Como é que eu faço? A questão, então, que a gente tem testes regulares que podem ser feitos para acabar fazendo esse rastreamento, se a pessoa tem algum tipo de doença sexualmente transmissível ou não, tá? São aqueles testes de sífilis, HIV, entre outros. Então, a gente tem que nas unidades básicas de saúde, na sua maioria, a gente tem esses tipos de testes, a gente pode realizar e executa essa testagem quando a pessoa chega ali com algum tipo de suspeita ou dúvida, né? Às vezes as pessoas não vêm por questão de dúvida, elas vêm mais quando estão com suspeita de algum problema. Se identificou alguns traços e características de doenças sexuais, as pessoas procuram as UBS ou passam no acolhimento ou na consulta com o médico desconfia e pede para realizar, então, o teste. Então, são as formas que a gente tem mais fácil de rastrear essas pessoas, são através dessa testagem. Feita a testagem, então, a gente vai passar para a questão de tratamentos, né, ou encaminhar para órgãos que possam contribuir e atender esse paciente de uma forma mais adequada, dependendo do tipo de IST e DST que ele acabar vindo por contrair. Então, feito esse diagnóstico, então, normalmente as pessoas perguntam se DST e IST eles acabam tendo tratamento, né, se eles são tratáveis por questão de medicamento ou algum outro tipo de procedimento, e a gente sempre diz que, pessoal, eles são tratáveis, né, tanto a questão própria do HIV, da sífilis, entre outros problemas de saúde que a gente tem relacionado a esses fatores, todos eles são praticamente tratáveis. Alguns, infelizmente, vão ser carregados para o resto da vida. Outros, felizmente, a gente consegue fazer o tratamento e realizar uma cura completa. Né? Então, a gente vai ter ali que o HIV, infelizmente, a pessoa que contrai HIV, ele vai carregar isso para o restante da sua vida, né? Vai ter que fazer o uso daquela medicação de coquetel que eles distribuem. Então, aquilo vai ser acompanhado pelo resto da vida. A gente tem outros problemas que envolve essa parte que a gente vai conseguir ter um controle e a pessoa vai conseguir, se fizer o tratamento certinho, acaba que elimina essas chances. Mas então, pessoal, por que a gente tem tanto esse problema de questões relacionadas a DST e IST no Brasil? Tá? Primeiramente, como a gente comentou ali no início, porque a gente não tem uma comunicação muito aberta, né, em relação a esses assuntos, seja na própria escola, seja na própria família, ou até mesmo em rodas de conversa. Né? Normalmente a gente, se vai abordar um assunto desse na escola, a escola propriamente já às vezes fica meio receosa, né, porque sabe que alguns pais não gostam tanto, a própria família muitas vezes também não conversa sobre esse tipo de assunto, e quando a gente realiza alguma atividade com grupos voltados para adolescentes ou jovens adultos, e até mesmo essa questão de terceira idade, né, a gente sempre tem essa restrição que as pessoas, parece que é um assunto intocável, né, ninguém pode falar, mas, na verdade, se a gente não falar, a gente vai estar apenas deixando o espaço aberto para que a pessoa fique desinformada ou busque uma informação equivocada e vai acabar se expondo a esses tipos de problema de saúde. Então, a gente sempre tem que ter um tipo de comunicação aberta, seja com os nossos filhos, seja com os nossos netos, afilhados, entre outros, né? Que a gente possa ter ao longo da vida, e aí a gente vai tendo essa conversa aberta e vai explicando para eles. Não quer dizer que eu vou explicar sobre como fazer o uso da camisinha, né, como é que é feita a colocação da camisinha, que eu vou estar incentivando uma criança a ter relação sexual. Na verdade, eu vou estar ensinando ela que para ela ter relação sexual, ela precisa estar protegida. Então, é um ponto muito importante a gente ter essa comunicação aberta, orientar nossos filhos, orientar os nossos adolescentes, os nossos jovens sobre essa questão, de que a prevenção contra esses tipos de IST e DST é extremamente fundamental para eles terem uma vida muito mais adequada. A gente sabe que até um tempo atrás existia um estigma muito grande para as pessoas que buscavam ajuda, né? Principalmente aquela questão de quando estava com HIV, as pessoas muitas vezes eram mal vistas, né? Eram excluídas, não podia ter contato porque vai transmitir para outra pessoa, então elas tinham
uma exclusão maior da sua vida. A gente sabe que a tecnologia avançou, a gente entende agora muito mais como é que é a questão de tratamento e não é porque eu apertei a mão de uma pessoa que tem HIV que eu vou contrair o HIV. Tem toda aquela série de fatores de contato com o sangue, relações desprotegidas, né, uso de substâncias cortantes, né, em comum, por exemplo, cortador de unha, aquelas espátulas de cutícula, todos esses fatores que possam ocasionar sangramentos ali. E aí outra pessoa utilizar, sim, aí ela pode estar contraindo o HIV, mas é muito raro esses casos. Existe uma forma da gente tentar controlar esses surtos de IST e DST que a gente tem, né? Inclusive agora nesses últimos anos aqui a gente tem tido um aumento significativo dos casos de sífilis. Então, a gente tem esse aumento desses casos. A gente teria uma forma de combater ele, que seria através dessa questão da educação sexual e do próprio empoderamento das pessoas, né? Seja ele homem ou mulher, que a gente tendo esse tipo de conversa, exposição, tirar dúvidas, informações, a gente vai estar dando mais ferramentas para essas pessoas conseguirem se prevenir na hora que for necessário. Tá? Então a gente sempre tem que saber que essas questões de DST e IST, elas são problemáticas para a nossa saúde. A gente sabe que precisa ter um respeito muito grande para com as pessoas que infelizmente contraíram algum tipo dessas doenças, né? Que a gente vive num país ainda que muitas vezes faz um estigma muito grande de pessoas. Porque fulana, minha vizinha, contraiu HIV porque ela é aquela palavra que todo mundo sabe, né? Começa com P. Aí, não, meu vizinho agora tem isso aqui porque ele é G, né? Começa com G. E aí, então, a gente tem que acabar com esse estigma de que só porque a pessoa contraiu alguma coisa é porque ela era ou ela é outra coisa, né? Muitas vezes a gente tem que contrair essas doenças pode ser de uma forma muito mais por irresponsabilidade e propriamente por questão de desconhecimento de informações da própria pessoa e do seu par, né? Mas a gente também tem casos que muitas vezes no carnaval é mais comum de pessoas serem agulhadas, né? A pessoa já relata que sente umas picadas no corpo e muitas vezes são pessoas que têm o HIV, sífilis, entre outras doenças, que eles acabam transmitindo para outras pessoas. Muitas vezes a pessoa pode ter só saído ali para se divertir, né? Para ter o seu divertimento ao longo daquele dia, e por um motivo simples de uma pessoa que talvez não compreenda e não saiba, ou esteja chateada por ter aquele tipo de doença, acha que pode contaminar outras pessoas, né? Então a pessoa estava só se divertindo, acabou contraindo, e não tem nada desse estigma que as pessoas normalmente buscam ou tentam trazer para quem tem. Tá? Então a gente vai, ao longo dos próximos vídeos, seguir conversando sobre essa questão de educação sexual, saúde sexual. Vamos falar sobre as principais doenças, questões de tratamento, cuidados, entre outros fatores. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.